Boa tarde. Apresentação da verificação de aprendizagem número 3 e 4 da disciplina Fundamentos Filosóficos e Sociais. Terceiro período, curso Direito, turno manhã, Faculdade FAMIG. Integrantes do grupo: Flávio Pereira Reis, Ronaldo Gomes Júnior e eu, Saulo Eustáquio Lopes Cassimiro. Esse trabalho consiste em uma entrevista em que serão entrevistados a senhora Daniele Ribeiro e o senhor Matheus Luiz, onde a eles serão perguntados aí 3 questionamentos. O primeiro: o que é a cultura? A segunda pergunta aí: você tem cultura? E a terceira pergunta: você tem menos ou mais cultura que as outras pessoas? Então vamos lá. A primeira pergunta: o que é a cultura? Eu entendo que cultura está relacionado a costumes, hábitos ali que são formados em um determinado meio, em um determinado ambiente. Para mim, cultura ela tá ligada em relação à instrução que a pessoa tem, né? Estudo que a pessoa tem, até quando que ela estudou, se foi até o ensino fundamental, se não foi, se foi até o ensino médio, superior. Para mim, cultura é isso. Vamos para a segunda pergunta. Você tem cultura? Eu tenho cultura, né? Eu faço parte de um grupo, de uma comunidade, e eu acredito que, devido a essa relação, eu adquiri alguns hábitos desse grupo. Eu acho que eu não tenho cultura ou tenho pouquíssima cultura porque eu não tenho estudo e não tive oportunidade para estudar e não gosto também. Vamos para a terceira pergunta. Você tem menos ou mais cultura que as outras pessoas? Eu não sei dizer se eu tenho mais ou menos que os outros. Eu não sou capacitada para responder isso, não. Como eu disse, a cultura ela tá ligada ao nível de instrução de cada um, né? E igual eu disse, como eu falei, eu não gosto de estudar, eu estudei pouco. Então eu acho que o meu nível, né, cultural tá bem abaixo do que o resto da sociedade. Bom, vamos lá. Em análise aí feita pelo nosso grupo sobre as respostas dos entrevistados, sobre a primeira pergunta, sobre o que é cultura, através dos estudos nós sabemos que cultura é um complexo de coisas que inclui crenças, valores, costumes, hábitos, dentre várias outras coisas aí que o ser humano adquire no convívio social aí, no meio, ele que tá, no meio em que ele está inserido. A gente consegue observar também sobre o material estudado que o termo cultura não tem nada a ver aí com grau de conhecimento, com instrução que a pessoa tem. O grupo em análise aí, a segunda resposta dada pelos entrevistados, onde um dos entrevistados respondeu aí que acredita que não tem cultura pelo fato de não ter um grau de instrução, não ter estudado através da leitura dos materiais disponibilizados pela matéria. Nosso grupo ele pôde concluir que não há indivíduos sem cultura. Não existe pessoas sem cultura. Novamente frisando aí que a cultura ela nada tem a ver com grau de conhecimento. Cada cultura aí ela tem a sua característica, ela tem a sua particularidade. E sob a perspectiva antropológica, geralmente o ser humano ele reage aí de uma forma a classificar a cultura de maneira hierárquica, como se uma cultura fosse melhor ou pior do que a outra. E através dos estudos também nós podemos concluir aí que a cultura ela não pode ser mensurada. Não tem como a gente medir quem tem mais ou
quem tem menos cultura. Conclui-se que todos os indivíduos têm cultura e a cultura ela é algo que possui características diferentes entre umas e outras. Em relação à terceira resposta dada pelos entrevistados aí sobre o questionamento se você tem mais ou menos cultura que as outras pessoas, o nosso grupo, através das leituras dos materiais, pode se concluir que não tem como mensurar quem tem mais ou quem tem menos cultura, como foi dito anteriormente. Muitas vezes as pessoas elas confundem aí cultura relacionado a grau de conhecimento. Podemos observar que isso não tem nada a ver e que ao analisarmos a cultura, ver o porquê de um costume, o porquê de um hábito, nós podemos aí adquirir a habilidade de conhecer o outro, conhecer um pouco mais sobre a cultura do outro, e a partir daí a gente não comete a prática aí da hierarquização social, que acontece muito por aí. Ao tomarmos conhecimento do porquê que leva aquela pessoa até aquele comportamento, aqueles costumes, aqueles hábitos, aqueles valores, a gente transforma aquilo que era exótico em algo familiar, indo a campo e analisando cada cultura em si, adotando aí o modo de observação participante, que consiste em ir a campo e ver de fato o que acontece, e não somente receber os relatos e daí tirar as conclusões sobre a cultura de determinado povo. Sobre a terceira resposta, nós podemos dizer mais ainda, observando o conceito do relativismo cultural. Observando o conceito do relativismo cultural, que nos traz que cada cultura ela possui a sua característica própria, ela tem as suas particularidades, elas não podem ser medidas, e sim elas devem ser estudadas e devem ser aceitas, cada uma aí de acordo com a sua particularidade. O que vai de encontro aí ao etnocentrismo, que através da leitura dos materiais da disciplina, traz aí que o indivíduo ele costuma classificar a sua cultura como melhor do que a outra. E no nosso grupo aí, concluindo o trabalho, percebemos que não existe cultura melhor ou cultura pior, não existe quem tem mais ou quem tem menos cultura. E um porém também sobre o relativismo cultural, que ele deve ter limites. Relativismo cultural ele deve observar também aí o que está disposto aí na DUD, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, pois sabemos que existem costumes culturais aí que vão de encontro a alguns direitos fundamentais aí do ser humano. Findando aí o nosso trabalho, essa foi a análise realizada aí pelo nosso grupo. Boa tarde.